Gente do céu! Vai dar certo, calma, vai dar certo. Opa! Chegou a convidada aqui, Eita. assistente social, a Eliana Nunes. Boa E ela noite. pode falar aqui. Boa noite. Que dificuldade, né? Você podia já se apresentar aí, né? Então, vamos lá. Sou Eliana Nunes. Um prazer estar aqui conversando com todo mundo de casa. Um assunto tão sério, né? Para todos nós que somos mães e preocupadas com os nossos filhos nesse momento. Se os adultos estão estranhando esse novo momento, essa nova fase, ainda mais as crianças, né? Também vão assustar, também vão mudar o comportamento, também vão ter dificuldades. Então, a gente precisa muito entender o que está acontecendo e ter ferramentas para, esse novo momento, como atuar como mãe, como atuar nesse momento e mudar, né, nosso comportamento para cuidar dos nossos filhos da melhor forma possível, né? Dentro de quatro paredes, dentro de casa, o que fazer, né? Porque a gente era daquela, assim, pelo menos eu aqui em casa, bola dentro de casa, não. Não sei se vocês são assim em casa também. Mas aqui eu sou. Aí agora vai fazer o quê, né? A opção, televisão, computador, celular, jogo. As crianças comem e assiste, engorda, né? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? E aí eu fiquei bem ligadinha nessa live para que esses dois profissionais possam nos ajudar e nos dar aí o que a gente pode fazer com esses meninos em casa nessa quarentena aí que não acaba, né? Era maio, era junho, agora é julho. Vai ser aí quanto mais tempo e a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Vai estar dando microfonia agora. Pronto. Então, peraí, eu ouvi do professor David Nunes o que a gente tem de opção para as crianças dentro de casa. Como fazer? Aqui em casa a gente está se virando. Eu tenho o meu professor aqui dentro de casa, mas quem não tem? Como vai fazer? Como vai fazer com as crianças dentro de casa esse tempo todo? Para que elas não adoeçam, para que elas não se estressem, para que elas não desenvolvam ansiedade, todas essas doenças aí do século. Pois é. Eliana, você poderia falar também para a gente como é que a rede de saúde pública, né? Você também que é funcionária da Secretaria de Saúde, como é que a rede pública lida com essa situação das crianças, tanto na prevenção quanto no tratamento, né? Da depressão, da ansiedade, do estresse que atinge as nossas crianças. Como que a Secretaria de Saúde lida com isso? Eu vejo uma grande dificuldade porque não tem muitas portas abertas nesse sentido. A gente até tem CAPS-I, que é para crianças com transtornos, mas não encaixa, a gente não tinha esse quadro de crianças com ansiedade, depressão, como a gente está tendo agora, nesses 2 últimos anos. Então, a própria secretaria está se adaptando para atender essa nova clientela, esses novos tipos de pacientes que a gente está tendo agora. Então, é o pai que tem que identificar. E antes, quem ajudava muito a identificar uma criança que está com ansiedade, uma criança que está desenvolvendo alguma diferença das outras, era a professora da escola. Porque lá na escola, com outros alunos da mesma idade, com o mesmo, que é para ter o mesmo desenvolvimento e o mesmo comportamento, a professora identificava mais. E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, o pai e a mãe vai precisar identificar e ajudar para que não chegue nesse ponto. A Secretaria de Saúde tem um atendimento para criança com deficiência mental, mas não tem um atendimento ainda para criança com ansiedade, não tem grandes programas nesse sentido. E aí, essa discussão com a comunidade é justamente para isso, para despertar a necessidade que tem na minha casa, na sua casa, na outra casa. E aí vai despertar uma política pública nesse sentido, que ainda não existe. Ou existe bem precariamente. Entendo. Então, a dificuldade é muito grande, então, né? Para a gente conseguir enfrentar isso. Muito grande. Pelo menos no caso de deixar já... quer dizer, trabalhar menos com prevenção, né? Precisamos trabalhar mais com prevenção. A gente está deixando de trabalhar com a prevenção e aí quando chega já depois da doença instalada, fica extremamente mais difícil, não é verdade?
E para ter esse programa de prevenção dentro da Secretaria de Saúde, tem que entrar como na UBS, né, no seu posto de saúde, um programa que acolha as crianças para fazer esse atendimento. Hoje a gente tem já para adolescentes programas dentro dos centros de saúde, mas para as crianças ainda não vejo nada que se destacou nesse sentido, até porque tudo isso é muito novo, né? Esse momento que nós estamos vivendo, essa quarentena que não acaba, então tudo isso é muito novo, novo para mim mãe, novo para mim profissional, novo para todos os profissionais, né? Então está todo mundo tentando encontrar uma forma de como vai tratar seus filhos agora e de que forma nós vamos fazer para que eles não desenvolvam essa ansiedade, esse estresse, né, que nem é da idade, mas a situação de crise desenvolve não só nos adultos, não só no idoso, mas também na criança. E a gente precisa estar com os olhos atentos de mãe e de profissionais para fazer uma política nesse sentido e despertar isso, né? Despertar esse tipo de política, para que a gente consiga atender preventivamente, atender politicamente, atender no sentido de medicação, se precisar, no sentido de tratamento, né? Então a gente precisa evoluir aí de todas as áreas nesse sentido, porque é uma coisa real, né? Uma coisa real. Essa ansiedade nas crianças que desenvolve um distúrbio alimentar, a tristeza, a angústia, o estresse, né? Também é uma coisa real para eles. Ok. Essa aí, galera, é a opinião da assistente social e funcionária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Eliana Nunes. Até agora nós não conseguimos aqui, viu, Eliana, entrar em contato com a doutora Neuma. Nosso problema técnico aqui está bem maior. Mas nós não estamos enchendo linguiça aqui não, viu, galera? É extremamente importante isso aí, até para que nós também, como pais, possamos proporcionar a luta por políticas públicas voltadas para essas nossas crianças. Existem tratamentos hoje que eu tenho percebido no hospital de base, por exemplo, onde eles fazem um acompanhamento, né, das crianças. É muito difícil o acesso da população, ainda é muito difícil, mas é um serviço que precisa ser ampliado, e eu diria até que muito mais do que trabalhar nos hospitais, eu não sei se você concorda comigo, Helena, mas deveria ser trabalhado nas UBSs, né, que estão mais próximas da população. Acho que essa é a verdade. Se está mais próximo e a gente tem os benefícios aí mais próximos da nossa casa, com certeza o atendimento seria facilitado, não é verdade? Eu acho sempre que prevenir é melhor do que remediar, né? Então a gente precisa trabalhar com isso. E fazia muito bem esse papel o professor de educação física na escola, as aulas com o turno contrário, o tempo que as crianças tinham de ir para a rua poder brincar, ali com seu pique-pega, com seu pique-esconde, andando de bicicleta, que agora estão todas restritas, né? Então, eu acho que precisa de opção agora para a mãe, o que fazer com as crianças, como agir nesse momento para que a gente proteja os nossos filhos nesse instante, para que a ansiedade que hoje nós não temos como correr dela, mas que as crianças sejam protegidas dela. Então, acho que o profissional de educação física pode aí nos ajudar, as psicólogas também nos ajudar, e de como a gente achar uma forma para que em casa a gente consiga fazer com que a criança ainda consiga fazer algum tipo de exercício e não fique só ligadinha ali no celular. Verdade. Estamos tentando ainda aqui. Doutora Neuma, não consigo. Estamos tentando aqui entrar em contato com a doutora Neuma. O problema técnico persiste. Mas eu gostaria já de ver se você tem alguma pergunta aí. Vamos lá, se você tiver alguma pergunta, já vai deixando aí que a gente já vai repassando, né? Se for o caso para ela responder, a gente já vai deixando por conta dela. Ou se você tiver alguma pergunta também para Eliana Nunes, como assistente social, fique à vontade para deixar sua pergunta aí.
Então, hoje eu quero até aqui compartilhar com o povo de casa que a gente vive isso, e isso é muito real. Então, o meu filho precisou, né, num momento de entrar dentro de um programa para fazer acompanhamento de ansiedade, né? Ele é muito ansioso. E aí eu falei, "E agora, né?" E foi aí que eu fui atrás para procurar saber o que a gente tinha de oferta de serviço para isso, e eu, como mãe, o que eu ia poder fazer para ajudar o meu filho nesse momento. Então, eu fui atrás, consegui colocar ele dentro de um programa lá no hospital de base, que é o IGES hoje, e ele está fazendo. E eu quero fazer mais, eu quero alcançar mais ele. Então, assim, no sentido de o que fazer, de como fazer, de ter ideias, de ter aí opinião de outras mães que passam por isso também e que queiram também aí compartilhar com a gente do que faz em casa que funciona, né? Para a gente ir trabalhando isso como uma rede, né? Quem já tem alguma coisa que deu certo na sua casa, passe para outra mãe fazer também, tentar também na sua casa um exercício diferente, uma brincadeira diferente, para a gente conseguir aí alinhar uma saída justa e rápida nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, de isolamento social, e as crianças não estão tendo contato com outras crianças, que é muito comum da idade, né? Crianças brincarem, e nesse momento elas também não estão brincando, né? Pelo menos eu aqui não deixo meu filho sair, não deixo ele brincar na rua, não deixo ele ter contato com outras famílias, e isso causa aí um isolamento que traz uma consequência. E nós estamos aqui hoje para conversar bem livremente sobre isso, de como a gente vai fazer essa diferença. Opa, uma microfonia, não sei se vocês estão ouvindo, tá? Não sei o que é. Eu estou ouvindo aqui uma microfoniazinha, não sei se vocês estão ouvindo também. Esse celular. Só um minutinho, gente, porque a microfonia para mim tá alta, não sei se para vocês também estão. Meu ouvido tá para explodir aqui. Aí, passou. Acho que é porque os celulares estão próximos, né? Então é isso. Fala para mim aí, David, como dicas de exercício para as crianças, o que a gente pode fazer como mãe em casa, o que as crianças gostam e podem brincar, e qual a importância do esporte dentro da vida da criança, como a gente pode alcançar isso aqui numa quarentena. Pois é, eu queria realmente, eu vou falar na verdade sobre tudo isso, mas eu gostaria muito, antes disso, falar com a doutora Neuma. Deixa-me ver se eu consigo aqui falar com ela. Eu quero agradecer, Helena, a sua participação, viu? Muitíssimo obrigado. A gente não encheu linguiça aqui não, viu, gente? Informação importante aí. E eu vou responder a pergunta dela já já. Só me deixa tentar aqui falar com a doutora Neuma. Existem algumas informações que a gente precisa passar para vocês antes de falar a minha parte, né? Eliana, eu te agradeço. Eu gostaria que você responde aí para mim, do pessoal, que eu vou tentar falar com a doutora Neuma aqui agora, beleza? Muito obrigado pela tua participação aí. Vamos tentar aqui agora, galera, falar com a doutora Neuma. Eu tô com meus assistentes aqui, viu, gente? Olha o meu assistentezinho aqui, ó. Olha o meu outro assistente aqui. É a experiência de quem está em casa, né, galera? Eu tenho essa experiência, tenho vivido essa experiência aqui com os meus, e a gente tem feito o possível. Como a Eliana falou, a gente tem um filho que sofre disso, uma ansiedade muito grande, e por muitas vezes até de forma aguda, né? E aí a gente faz aqui os exercícios físicos, a gente faz as atividades físicas aqui. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que a gente deve fazer
esse exercício de crianças, Olá! que é completamente diferente. Doutora Neuma! Que alegria! Gente, desculpa aí o ocorrido aí, né? Mas apareci. Foi Que difícil. bom! Boa noite, Eu doutora. tentei Seja pelo bem-vinda. notebook, não deu certo, aí agora eu fui pelo celular e deu certo. Atualizei o Facebook, né? O aplicativo. Ótimo, muito bem. Seja bem-vinda. A senhora pode começar se apresentando, então, aí, para pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então, primeiramente eu quero agradecer, né? Parabenizar você por esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo com o pessoal de Braslândia, né? Com o pessoal, com a comunidade de Braslândia no geral. Parabenizar a sua esposa também, né, Eliane, que ela é trabalha por as causas justas, né? Também da sua Muito cidade, obrigado, da sua doutora. Braslândia. E obrigada pelo convite para me convidar, né? Por participar dessa live tão esperada, né, tão importante, com temas tão importantes como esse. O meu nome, para quem não me conhece, né, eu sou Neuma Pereira, sou psicóloga clínica, estou pós-graduando em Psicologia do Esporte também, e atendo crianças, adolescentes, adultos, né, atendo na clínica SOA em Taguatinga, no Alameda. Tá? Olha Então, que essa é a bacana, minha hein? função. Olha que bacana. Então, a senhora está fazendo psicologia do esporte também? Estou pós-graduando em Psicologia do Esporte, que é um sonho, Olha, né? É uma outra área que eu assim, sou fascinada. Sou praticante de esporte, então é uma área que eu quero atuar. bacana. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, doutora, como que é? Como que faz? Então, eu tenho meu Facebook, né, Neuma Pereira 1, que eu posto mais dicas de exercício, alimentação saudável, né, reeducação alimentar, é mais pessoal. E tenho o Neuma Pereira Psi, que eu posto mais conteúdos da minha profissão como psicóloga do esporte e psicóloga clínica também, conteúdos bem voltados para minhas áreas de atuação. Tá? Ótimo. Então é isso aí, galera. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Para quem não me conhece ainda, você que está chegando agora, eu sou o David Nunes, sou profissional de educação física e graduando em gerontologia. Ou seja, eu gosto de estudar o ser humano desde o seu nascimento até a sua morte. E tento Que fazer legal. o possível para contribuir para que esse processo nosso de envelhecimento, seja o mais saudável possível. Doutora, o tema que nos traz aqui é depressão, estresse e ansiedade. Antes de mais nada, Exatamente. eu e os pais que estão em casa precisamos entender o que é isso. Então, a senhora vai nos ajudar agora. Fique extremamente à vontade para nos dizer o que é isso, que bicho de 7 cabeças é esse. Aham. Então, a gente está falando de transtornos, né? Que causam desorganização emocional, tanto na criança como em qualquer ser humano, em qualquer fase da vida, né? Então, a ansiedade, ela tem um gerador, né? Ela tem algo que potencializa esse aparecimento, né? Esse adoecimento. Geralmente são situações de insegurança, né? Situações de medo, de insegurança, de incerteza, que é o que a gente tá passando agora com essa pandemia. Né? A gente está vivendo um momento de muita incerteza. Né? A gente está vivendo, cada dia é um dia diferente, são notícias diferentes, né? São atualizações diferentes. Então, isso está nos causando, né? Potencializa esses transtornos, que pode ser a ansiedade, a depressão, né? E aí, principalmente para as crianças, está sendo muito difícil, porque elas, por mais que a criança seja adaptável, né, são seres humanos em formação, mas são fáceis de adaptar às situações, elas não têm a habilidade para lidar com esse momento. Então, elas acabam meio que adoecendo emocionalmente. E o que acontece? O pai, né, assim, também adoecido por todas essas questões, muitas vezes tem muitas dúvidas, tem dificuldade em lidar. Como que eu também não estou saudavelmente, né, emocionalmente saudável, vou lidar com a minha criança, com o meu filho, que apresenta, né, alguns comportamentos que a gente acredita que pode ser de uma possível depressão ou ansiedade. Então, todas essas situações desencadeiam o estresse, né,
que provavelmente e consequentemente pode chegar a desenvolver uma ansiedade ou uma depressão na infância, que é bem recorrente nessa fase de desenvolvimento. Na sua área de atuação, no seu trabalho, a senhora comentou que faz muitos atendimentos também para crianças, né? Isso, antigamente, a gente costumava dizer que isso antigamente era doença de velho, né? Pelo menos lá na minha terra, no Maranhão, a gente falava assim. A gente não via muitos casos em crianças. E hoje, essas são situações que não escolhem mais idade, né? A gente vê, por exemplo, crianças aí ao ponto extremo, adolescentes ao ponto extremo de chegarem ao suicídio, né, doutora? Exatamente. Quanto mais assim, a gente vê esse pensamento, né, esse sentimento de desvalorização da vida, né, de não pertencimento, de não aceitação da vida, a gente vê em crianças muito pequenas. Eu tenho pacientes, assim, já atendi pacientes de 8, 9 anos, falando que não gosta da vida, que não queria estar vivendo, que viver para ele é difícil. Né? E muitas vezes o pai em casa, a mãe, não consegue observar comportamentos, né, indicativos de uma possível depressão ou de uma ansiedade. Até pelo estresse da vida corrida, né, por problemas também pessoais da família, e acaba não conseguindo ter esse entendimento, né? E observar esses detalhes na criança, né? Então, assim, a ansiedade é uma emoção normal, natural na vida das pessoas. Ela consegue, você percebe que a ansiedade ela tá patológica, né? Quando ela tem um prejuízo grande no desenvolvimento, tanto social, emocional, familiar, né, da criança. Então, muitas vezes a criança ela pode apresentar comportamentos de retração, ficar mais retraída, recolhida, né, isolando, ou também ela pode ser apresentada como irritabilidade, nervosismo. Então, tem várias formas da gente identificar se a criança, se meu filho está em processo de depressão ou de ansiedade. A senhora poderia citar para a gente, por exemplo, doutora, alguns, como a gente chama, gatilhos, né? Que podem desenvolver isso na criança, e como nós, pais, podemos ter essa percepção de parar e pensar, olha, meu filho agora está precisando de ajuda. Como que eu posso detectar isso? Então, sempre vem sinais, né? Toda mudança de comportamento, os pais têm que ficar muito atentos. Porque geralmente a criança, quando ela apresenta um processo de ansiedade, ou seja, de depressão, ela vai dar sinais. Ela vai ter alterações no sono, ela vai dormir de mais ou dormir de menos, ela vai ter alterações na alimentação, ou ela vai começar a comer demais, ou a não sentir fome, vontade de comer. Ela vai apresentar uma irritabilidade, né, uma agressividade bem assim, visível, né? Você vai conseguir observar mudanças bem significantes no comportamento da criança. Então, assim, são mudanças que é percebível, né? Porém, como eu te falo, na situação que está, muitas vezes os pais, né, trabalham, né, tem aquela correria do dia a dia, problemas pessoais, né, e até de trabalho, não consegue observar esses pequenos detalhes. Mas, geralmente, a criança, ela dá sinais, né? Ou ela se retrai, ou ela fica muito irritada. Então, assim, ou ela quer se isolar no quarto, ou ela quer ficar mais no quarto dela. Então, tem comportamentos bem indicativos da ansiedade, né? E a criança, ela demonstra, porque ela não sabe lidar com aquelas emoções, né? Então, ela vai apresentar comportamentos, mas ela não sabe expressar suas emoções de forma que um adulto sabe. Então, na sua opinião, como profissional, doutora, esse período de pandemia complica mais ainda essa situação? Ou é melhor, uma vez que os pais estão em casa? Não, na verdade depende, porque o que acontece? É bem individual, né? A gente fala na questão de potencializa ou não potencializa, né? Depende do contexto familiar, né? Da dinâmica familiar daquela criança, depende da estrutura que aquela criança tem. Então, assim, na verdade, a criança tem um sentimento de perda, né? Ela perdeu o social dela, os amigos da escola, ela perdeu a liberdade de fazer uma caminhada, de correr com o pai no parque, né? Então, assim, eu mesmo com meus filhos, eu estava todo domingo nos parques, hoje eu não estou mais.
né? Então, é um sentimento de perda que a criança está passando, né? Eu perdi a minha liberdade, eu perdi os meus amigos, a relação com minha professora, a relação com meus colegas na escola, né? Então, assim, os pais, ele tem que dar uma atenção e acolher aquela criança e falar realmente, olha, é um momento difícil, né? Tá difícil para todo mundo, não só para nossa família, para você ou para mim, né? É um momento que ele vai passar, né? E a gente precisa fortalecer essa criança com apoio e atenção e acolhimento àquela criança, porque eles estão sofrendo, porque seres humanos em si, eles são muito sociáveis, né? Amizade, né? O meio social, ele é constituinte, eles nos constrói, né? Então, assim, é o emocional, né? O psicológico, o social e o biológico que nos constrói. Então, nesse momento, o social da criança está muito abalado. Então, assim, dependendo da família, do contexto familiar daquela criança, a pandemia ela pode trazer muitos prejuízos. Se ela estiver instalada num ambiente familiar conflituoso, né, e bem disfuncional, pode trazer prejuízo. Eu tenho, inclusive, doutora, presenciado muitos casos também de índices de agressão às crianças em casa. Talvez o pai e a mãe, por estarem impacientes, por não saberem lidar também com essa situação de isolamento, acabam descontando isso nas crianças, não é verdade? Isso, porque, na verdade, os pais também estão adoecidos, né? Então, assim, eu como pai, como mãe, como responsável pelaquela criança, seja uma avó, seja quem cuida, o cuidador, ele também está adoecido por essa situação, né? Então, assim, não tem como eu adoecido, às vezes até consegue, né, controlar as minhas emoções e lidar com as emoções do meu filho, né, com o adoecimento dele. Então, muitas vezes, por não ter essa condição, essa saúde, né, emocional, acaba meio que prejudicando na tentativa de acertar, né, de ajudar a criança. Muitos pais, às vezes, acabam não conseguindo ter esse controle e nesse sentido, ficar confinado em casa, o confinamento ele é mais prejudicial. Entendo. Pois é, galera. Não sei então, se está sendo claro, se os ouvintes aí estão. Pois é, cadê o pessoal? Eu estou vendo aqui as perguntas. Estou esperando as perguntas de vocês aí para a doutora Neuma. Deixa eu ver se tem alguma aqui já. Hoje já vemos muitas crianças obesas e com psoríase. São sinais, doutora? Obesidade e psoríase? Então, a psoríase ela é uma doença considerada psicossomática, né? Então, assim, ela geralmente a ansiedade ou a depressão, dependendo do grau que ela está, ela pode desenvolver essas doenças psicossomáticas, que são manchas, doenças de pele, né? Que aí, o que acontece? Questões não são bem trabalhadas, principalmente por criança, né? Não ter um discernimento e uma formação, uma maturidade psicológica formada, e aí essas questões ela aparecem na pele, como alergia, como coceira, como manchas. Então, são doenças psicossomáticas que podem ser desencadeadas pelo adoecimento da ansiedade, né, ou da depressão em crianças. E até em adultos também, né? A gente não pode Olha esquecer só, das doenças. tem uma pergunta aqui, doutora, do Aguinaldo Ribeiro. Ele diz assim: o diálogo constante, esclarecendo a atual situação, é fundamental para tentar manter o equilíbrio. É isso mesmo? Exatamente. Em estudos, já tem muitos estudos que foram, né, profissionais estão buscando perguntas de como lidar, né, o que está acontecendo com nossas crianças nessa pandemia, e estudos nos traz isso, né? Que você chamar o seu filho, né, ou a sua filha, sentar e contar realmente o que está acontecendo, né, de forma assim, como se fosse um adulto, e ele super entende. Então, assim, conversar sobre a situação e sobre o que está acontecendo é importante, porque a criança precisa saber entender. Mas aí a gente tem que ter o cuidado, como responsável, em filtrar essas informações. Porque o excesso de informações, ela pode também não ser tão prejudicial, ela ser prejudicial, né? Porque a criança ela não vai saber discernir, separar, filtrar todas esse excesso de informações e pode provocar o adoecimento nela. Também. É a questão da maturidade para aprender a lidar, não é isso? Isso.
Eles têm fácil habilidade né, de se adaptar, mas eles não têm a habilidade de lidar com essas situações. Olha só, mais uma perguntinha, doutora. Maclene Lopes está perguntando o seguinte: o que podemos fazer para melhorar o estresse? O estresse, então, né? Como eu sou super adepta da educação física, eu sou super fã, né? Eu tive há um tempo atrás uma crise de ansiedade e eu praticamente fui curada com meus exercícios físicos. Então, você praticar exercício físico, mudar a alimentação, tem alimentos que proporcionam, né, essa diminuição do estresse, né? Fazer o que gosta. Se você gosta de dançar, você vai dançar. Se você gosta de correr, você vai correr. Então, assim, fazer o que te dá prazer, né? Então, ele tem uma redução, reduz bastante essa questão do estresse. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? Ter, assim, sorrir, brincar, dançar, correr. O exercício, o esporte em si, ele ajuda nessa redução, né, desse estresse causado por N questões, né? Não só no momento da pandemia. E aí você doutora, me abriu os olhos para essa questão também. Ninguém está imune a situações de depressão, de ansiedade, de estresse, né? A senhora acabou de dar o exemplo aí que a senhora mesmo passou por uma situação de ansiedade, não é isso? Isso, exatamente. Foi assim, foi bem no período de trabalhos da faculdade, conclusão do curso, e foram muitas questões, né, aparecendo, demandas aparecendo, e aí realmente assim a gente chega uma hora que trava tudo, e você tem que cuidar da sua saúde, né? Porque tudo o que comanda é o emocional, né? Você trabalhando bem o seu emocional, fortalecendo bem, né? E aí você consegue lidar com situações, né? Várias situações. Seu áudio está cortando um pouco, doutora. Tá, né? Eu não sei se está muito baixo. Eu acho que a senhora já acabou de responder aí. Melhorou. Eu acho que a senhora já acabou de responder aí a pergunta aqui do Kélio Miranda. Não, na verdade ele está falando para a Maclene que boa alimentação ajuda. Mais uma pergunta aqui do Agnaldo Ribeiro. O que fazer para incentivar um pré-adolescente a fazer exercícios físicos? Bom, essa eu vou fazer questão de responder, doutora. Isso, é para você. Fica à vontade, pode responder. O que fazer para incentivar um pré-adolescente a fazer exercícios físicos? Na verdade, a criança e o adolescente, eles têm muita dificuldade de mesmice. Se você passa exercícios, por exemplo, como um adulto, o adulto vai para a academia, ele sabe que ele tem que malhar um grupo muscular um dia, um grupo muscular no outro. Com a criança e o adolescente é diferente. Eles precisam, ver, Agnaldo, de uma instrução, e aí entra a pessoa do profissional de educação física, a pessoa capacitada para lidar com isso, de trazer esses exercícios de uma forma, no caso da criança, de uma forma muito mais lúdica. Ou seja, ele precisa fazer a atividade física, ele precisa fazer os exercícios físicos e ele precisa sentir prazer. Tem que ser uma brincadeira para ele, na verdade. E principalmente nessa fase aí, onde ele passa de ser criança a ser adolescente, é uma fase muito mais, digamos assim, complexa, né? Porque a criança ela começa a identificar. O que acontece hoje em dia? Eu vejo muitos pais reclamando quando uma criança muda muito de brinquedo. Por exemplo, a criança hoje ela quer um aviãozinho, e aí ela vai brincar com o aviãozinho. Aí amanhã ela já quer jogar bola. Aí daqui a pouco ela já quer um skate, daqui a pouco ela já quer um patinete. E aí os pais não têm essa percepção, não têm essa consciência, e costuma dizer bem assim: ô menino, escolhe o que é que você quer. Você não sabe o que você quer? Mas é lógico que a criança não sabe. Ela está no processo de formação ainda. Então essas possibilidades, esse universo de possibilidades é que facilita e faz com que essa criança tenha uma projeção futura muito melhor. Então, se teu filho hoje ele quer brincar de patinete, ele quer brincar de patins, ele quer jogar bola, ele quer jogar vôlei, ele quer experimentar o basquete, permita. Ele tem que fazer o que ele gosta. O que a gente vê hoje em dia é que os pais querem que os filhos façam aquela atividade específica que, na verdade, é o pai ou a mãe que gosta.
Ah, o pai joga futebol, então o pai quer que o filho jogue futebol também. Mas provavelmente na cabeça da criança não é aquilo que ele gosta, doutora. Entende? Então o pai tem que estar aberto, o pai, a mãe, o responsável tem que estar atento para essas situações e deixar a criança livre. Não adianta também colocar exercícios extenuantes. Ah, eu sou adulto, então eu malho 1 hora por dia. Eu treino 1 hora por dia. Não vai funcionar isso com a criança. Então a gente diminui o tempo, coloca aí 20, 25, 30 minutos no máximo, de uma forma que a criança sinta prazer naquela atividade que ela está fazendo. Caso contrário, viu, Aguinaldo Ribeiro, não vai funcionar, a criança vai ficar frustrada e ela pode, de repente, até desenvolver uma raiva daquele esporte ou daquela atividade que, de repente, o pai obriga a criança a fazer. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, doutora. Concorda com isso, doutora? Em gênero, número e grau. Gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora? Não, é isso mesmo, né? Que a adolescência é um processo bem conflituoso, né? É uma construção de identidade, a criança está num processo assim, de grandes conflitos internos, porque ela está em processo de envolvimento psicológico, social, né? Físico. Então, assim, é um processo bem conflituoso. E trabalhar com criança e adolescente, você tem que ter uma forma bem didática, né? Bem lúdica, para não ficar aquela... Porque eles não gostam daquela coisa de monotonia, né? Aquela coisa assim de, a mesma coisa, a mesma repetição, é chato, é careta, né? Eles falam, isso é paia. Então, assim, você tem que ter todo um jeito e um cuidado de trabalhar com criança, né? E principalmente com adolescentes, né? Verdade, verdade. Eu, por exemplo, trabalho com crianças e adolescentes já tem algum tempo, doutora. E nos projetos sociais aqui que a gente desenvolve e que a gente faz parte também, inclusive eu quero mandar um grande abraço aqui para o meu mestre de jiu-jitsu, eu que sou praticante dessa arte marcial, o mestre Ribamar Xavier, o mestre Robson também, o mestre Ricardo, que são pessoas que se dedicam a um projeto social aqui em Braslândia, onde a gente mostra isso para as crianças. E eu, como profissional da educação física, nas oportunidades que tive de ajudar, eu o fiz e o faço, mas a gente sempre tem essa percepção de que com criança é diferente. Não adianta você querer trabalhar atividade física, exercícios físicos com crianças da mesma forma que você trabalha com adulto. E a realidade que a gente vive hoje é que nem os adultos conseguem diferenciar o que é uma atividade física e o que é um exercício físico. E isso tem bastante diferença no nosso dia a dia. E aí eu vou explicar para vocês agora, tentar de uma forma bem simples, nada de um linguajar aqui muito formal, senão fica até chato o assunto, né, doutora? Então, eu vou dar 2 exemplos. Se a gente tem, por exemplo, um exemplo de atividade física. Atividade física é aquela situação onde você se coloca com gasto calórico um pouquinho mais alto do que você estaria se você estivesse em repouso. Por exemplo, a criança que está lá deitada no sofá, com controle remoto na mão, e o único exercício que ela faz é esse, de apertar, para mudar o canal. Ela praticamente não está tendo gasto calórico nenhum. Mas, por exemplo, se essa mesma criança sai da sala para ir buscar uma água na cozinha, ela já aumentou o gasto calórico. Se essa criança, o pai pega, dependendo da idade dela, obviamente, coloca ali para passar um rodo, passar um pano na casa. Ele teve um gasto calórico um pouco maior do que se ele tivesse em repouso. E detalhe, eu não sei se a senhora concorda comigo, mas eu, como profissional da educação física, eu tenho a concepção do seguinte: se o meu filho hoje, ele consegue mexer no celular, ele consegue mexer nas redes sociais, ele consegue mexer em tablet, em computador, ele vai conseguir, por exemplo, mexer numa máquina de lavar. Que você vai lá, aperta 3 botõezinhos e a máquina vai lavar roupa para você. Então eu até sou um incentivador disso, viu, gente? Você que está vendo aí, não tenha medo disso, não. Isso não vai matar seu filho, não. Isso não é trabalho escravo nenhum. Pelo contrário, você vai estar contribuindo para que o gasto calórico dele seja muito maior. E aí a gente consegue prevenir
inúmeras doenças. Então, esse é o exemplo de atividade física. É levar um cachorro para passear na rua, é lavar um banheiro, é limpar o quintal, é lavar uma louça. Isso é atividade física. E aí, quando a gente fala de exercícios físicos, aí eu tenho a intenção de que o gasto calórico seja muito maior. E aí eu tenho o que a gente chama de planejamento para essas aulas. Então, se eu quero fazer um exercício físico com a criança, eu posso, por exemplo, jogar um queimado, eu posso brincar de pique-pega, eu posso brincar de amarelinha, eu posso brincar de pique-esconde. Enfim, essas brincadeiras, onde o gasto calórico são elevados, é que são considerados exercícios físicos. E aí, doutora, eu trago para o nosso telespectador, para quem está nos ouvindo aí, um dado extremamente importante e preocupante. Hoje, 1/3 da população do Brasil é a população de obesos. E isso é gravíssimo. 1/3 da população mundial são de obesos. No Brasil, cerca de 15 a 25% das crianças estão obesas no nosso país. Por quê? Houve uma mudança muito importante e significativa na vida das nossas crianças. No nosso tempo, por exemplo, doutora, na nossa infância, a gente subia em pé de manga, a gente subia em pé de goiaba, a gente corria na rua, brincava de roda. Enfim, eram tantas brincadeiras, não é verdade? Até a Eliane estava até citando agora há pouco, né? Que antes a gente vivia, né? A gente tinha as brincadeiras e tudo, né? Eu estava acompanhando ela falando com você a questão da infância, né? Dos 40 para cá, né? Que a gente viveu, a gente teve infância. Pois é. E aí o que acontece? Hoje em dia a criança não faz mais isso. A criança no máximo vai para a escola, volta da escola e aí já se planta num computador ou num celular ou num tablet, fica ali no joguinho, fica ali assistindo, enfim, os programas que tem disponíveis aí nas plataformas e não faz atividade física. E isso gera obesidade. Gerando obesidade, a gente já tem hoje problema cardíaco em crianças, a gente tem problemas musculares nas crianças, a gente tem a própria obesidade, que é um dano extremamente importante. E veja bem, apesar de ser reversível a questão da obesidade, existem outras situações que de repente podem não ser mais reversíveis. O diabetes, por exemplo, instalado, a gente sabe que não tem cura hoje em dia, né? Com a atividade física, a gente vai conseguir melhorar e a gente vai conseguir equilibrar isso aí. Mas a cura, infelizmente, ainda não existe. Então, fica aí um alerta para os pais. Primeiro que eles têm que dar o exemplo. E aí eu vou falar para você o seguinte. O pai que pega, na hora do almoço, e pega o prato e vai comer na frente da televisão assistindo, ele é um reflexo para o seu filho. Então, o filho vai fazer isso também e ele vai crescer com essa concepção de que, não custa nada comer aqui na frente da televisão. Entende? Pesquisadores dos Estados Unidos, eu não vou falar a instituição aqui para não me comprometer, mas eles fizeram uma pesquisa e, baseado nessas pesquisas, eles determinaram o tempo que as crianças poderiam ficar disponíveis para assistir televisão, por exemplo. Doutora, eles falam em 1 hora por dia que a criança pode ficar com celular, tablet e televisão. E hoje os nossos filhos ficam praticamente 12 horas. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande aqui em casa, porque os dois gostam muito de celular, gostam muito de televisão, e eu tenho que ficar ali puxando a orelha, brigando e tudo mais, para que eles se desvencilhem disso e passam a fazer algumas outras atividades. Então a gente incentiva. É uma bicicleta que ele vai andar no meio da rua lá, passeando, é o patins, é o skate. Então nós temos que proporcionar, nós como pais, temos que proporcionar essas atividades para as nossas crianças. Mas, acima de tudo, eu como pai preciso dar o exemplo. Não adianta nada eu dizer para o meu filho assim, olha filho, você não pode comer tanta gordura, você não pode comer tanto hambúrguer, você não pode comer tanta fritura, sendo que eu sou o primeiro a comer. E aí a gente vive num mercado hoje, doutora, e você que está nos assistindo agora,
A gente vive no mercado hoje, inclusive em alguns países já foi proibido, atrelar brinquedos à comida. A gente tem uma rede de fast food, por exemplo, que é mestre nisso, né? Faz um hambúrguerzinho lá e tem o brinquedinho. Às vezes a criança nem quer comer, ela quer o brinquedo. Mas pelo brinquedo, ela vai lá e come, não é isso? É, E aí a gente não com consegue certeza. controlar isso aí. E aí o índice de obesidade vai aumentando a cada dia mais. Então, 2 dicas que eu quero deixar aqui. Primeiro, é que os pais são responsáveis por isso. Né? Se o pai quer que o filho tenha um futuro mais saudável, ele precisa começar a dar o exemplo. Segundo, precisa dar liberdade para a criança, para que ela possa se desenvolver, brincar, explorar, conquistar. Né? Meu filho, por exemplo, aqui, ele ganhou um negócio aqui que há muitos anos eu não via. É um tal de pogobol. Você já ouviu falar isso, doutor? Não. Aquela Desconheço. bolinha, uma bolinha que tem um círculo assim, e você fica pulando nela. Eu nem lembrava disso mais. E minha esposa encontrou aqui, ó. Ah, sim. Me lembra, né? Eu já tinha visto, mas pelo nome assim eu tava boiando. Isso aqui é um tal de pogobol. É pogobol que chama. E aí, o que eu percebi nele? O desafio. No primeiro dia ele ficou muito nervoso porque não conseguia. E aí vem o trabalho dos pais e fala, não, peraí, você não nasceu sabendo, você pode, você consegue. E a gente incentiva a criança. Hoje ele anda perfeitamente, se deixar ele brinca o dia todo. Então fica aí um recado também para os pais. Você pai, você mãe, você responsável, é o principal incentivador dessa criança. E é também o principal fiscalizador. Porque se você deixar solto também, se você deixar de qualquer jeito, a criança vai, enfim, vai ter um futuro aí onde ela vai ser sedentária, vai ter problemas cardíacos, problemas articulares, musculares, não vai desenvolver a musculatura, entendeu? A capacidade cardiorrespiratória vai ser prejudicada, vai vir o diabetes, vai vir a depressão, vai vir a ansiedade. Outra coisa, doutora, e isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Por exemplo, a ansiedade, ela pode ser hereditária? Tem os fatores genéticos, né? Que interferem. Tanto a ansiedade como a depressão, o histórico familiar. Se aquela criança teve irmãos, pais, avós, né, na família, tem um histórico familiar de depressão, ansiedade, ela pode em algum momento desencadear esse transtorno, né? Ela tem uma predisposição de desenvolver. Não é fato, né? Ela vai ter, mas ela pode em algum momento desencadear a depressão ou a ansiedade. Né? Claro que, assim, além do fator genético, tem várias questões, né, que pode desencadear conflito familiar, né, uma família disfuncional e conflituosa, falta de atenção e afeto dos pais, né, aquela falta de acolhimento que o pai tem de chamar para conversar, de estar próximo, de saber como é que está aquela criança. Então, tem vários fatores que potencializam o desenvolvimento, né, de uma depressão ou de uma ansiedade. A negligência com a criança, né, não considerar seus sentimentos, né? Geralmente a criança tem sentimentos, igual o adulto tem suas questões emocionais, pessoais para resolver, a criança também tem os sentimentos dela. E ela tem que ser ouvida, né? Mas assim, não, estou escutando, fala, não, você tem que ouvir, tem que chegar perto dela e receber aquela demanda que ela está te trazendo, né? Observar a criança, quais os comportamentos que ela está apresentando, se ela apresenta alguma tristeza, algum choro frequente, né? Então, todas essas questões, os pais têm que estar bem atentos a isso, né? E muitas vezes passa desapercebido, é coisa de criança. E a gente, às vezes, os pais às vezes negligenciam esses sentimentos. E é importante que os pais deem atenção a esses sentimentos. Porque nenhum transtorno, ele aparece sem mostrar, né? Sem apresentar algum comportamento. Quando a criança está num processo de ansiedade ou depressão, ela vai demonstrar durante a rotina, né, durante o dia, aqueles comportamentos característicos para aquele transtorno. Por isso que os pais têm que estar presentes,
né? E sempre está chamando para conversar. A questão que você estava falando de tarefas de casa, eu como profissional, eu acredito que a gente tem que começar a dar autonomia para a criança desde pequena. A criança arrumar a sua cama, a criança coletar o lixo, dar atividades para a criança de acordo com a idade dela, né, considerando todo o processo de desenvolvimento dela, mas que aquela criança possa construir nela uma responsabilidade, autonomia, responsabilidade, né? Então, a gente não pode ter a superproteção, que minha criança não pode tudo porque ela pode traumatizar, e a gente também não pode deixar a criança, né, sem fazer nada, sem ter obrigações, sem ter deveres. Então, assim, os principais causadores de transtorno, de ansiedade e muitas vezes depressão, às vezes está relacionado à superproteção, né? Os pais não dão essa autonomia, não conversar, não ouvir a criança, né? E a questão desses conflitos familiares, porque o contexto familiar, ele pode ser um gerador, né? Um gerador de adoecimento para a criança, dependendo da dinâmica da família. Ela pode tanto acolher, dar atenção para aquela criança e evitar que ela adoeça, porém ela pode ser um contexto adoecedor para a criança, dependendo da dinâmica familiar de cada contexto, né? Então, assim, são fatores que têm que ser bem considerados. E o pessoal está concordando com a gente aqui, viu, doutora? A Marlene, Maísa, Eliana, o Kelly estão concordando aqui que tem que dar tarefa para as crianças mesmo. Exatamente. Você falou uma questão muito importante e que eu vejo acontecer demais. Às vezes os pais hoje em dia dizem assim: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Uhum. Meu filho não vai trabalhar igual eu trabalhei. Meu filho não pode isso, não pode aquilo, porque de repente foi uma frustração do pai. Mas às vezes os pais esquecem que hoje eles são o que são, é fruto das vivências que eles tiveram. E aí eu tenho um embate muito grande, doutora, porque eu acho que a gente não deve amar demais os nossos filhos. Poxa, mas que absurdo isso que você está falando. Não, eu vou explicar. Entra nisso que a senhora falou, essa superproteção. O meu filho não pode limpar um quintal, meu filho não pode lavar uma louça, meu filho não pode ir na padaria comprar um pão, meu filho não pode ir na bicicleta porque eu sou cheio de medo, cheio de traumas. Os pais não deixam o filho levar a mochila para a escola. Entendeu? Os pais carregam a mochila. Então a gente precisa realmente dar essa autonomia, fazer com que ele cresça, sabendo que esse processo de evolução dele, ele entenda que ele pode ser independente. É lógico, tem que impor limites? Temos que impor limites. Essa é a nossa obrigação como pais. Mas a gente precisa criar os nossos filhos de forma que eles não sejam adultos, primeiro, frustrados, e aí seja com qualquer situação da vida. Precisamos fazer com que eles sejam independentes, inteligentes, a ponto de saberem lidar com os problemas. E aí entra uma parte da atividade física que eu gosto muito. Existem várias modalidades que são individuais, né? A gente tem o atletismo, a gente tem aí, enfim, as corridas, a natação, são modalidades individuais. Mas as modalidades coletivas, elas nos trazem muito isso. E para a criança é muito bom no seu processo de desenvolvimento, onde ela vai conseguir habilidades que ela não teria se desenvolvendo sozinha, onde ela vai conseguir essa independência na hora de lidar com as pessoas, na hora de lidar com os problemas. Quando a gente joga futebol, por exemplo, a gente sabe, né, que tem um atacante, tem um zagueiro, tem um goleiro, e cada um tem uma função, mas que soma no coletivo. Tem as regras que a criança vai ter que obedecer, então ela fica alinhada nisso também. Eu preciso obedecer às regras, tem normas de convivência, tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer. Então esse processo também é muito importante. Exatamente. Até a criança ela trabalha, ela desenvolve a questão da cooperação, né? De cooperar com os colegas, né? De sentir assim, ninguém trabalha sozinho, eu preciso do outro. Eu não sou bom em tudo, eu posso ser bom numa coisa, mas o meu colega
né, pode contribuir e desenvolver uma habilidade melhor ou diferente da minha. Então, a questão da cooperação nesses esportes coletivos é muito importante, principalmente no futebol, né, que eu atuo mais na área do futebol com crianças, e eu vejo que o futebol ele traz para a criança esse desenvolvimento social, né, esse amadurecimento e a questão do desenvolvimento social, de cooperação, né, de entender o outro, de saber que eu sou uma equipe, né? Eu dependo do outro, o outro depende de mim. Então, ele trabalha a questão da cooperação, é muito importante. Verdade. E uma das coisas também que eu percebo isso, porque eu tenho filho, eu tenho criança e tenho adolescente em casa, né? É essa questão também, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem campeões, mas a gente precisa ensiná-los que nem sempre a gente vence. Aprender a perder Exatamente. também é importante. E os esportes podem proporcionar isso para a gente. Doutora, eu tenho um relato aqui de uma grande amiga aqui de Braslândia, a Cidinha. A Cidinha é uma locutora, cerimonialista, é uma pessoa fantástica que eu conheço aqui em Braslândia. E ela relata o seguinte: boa noite. Minha filha de 5 anos me perguntando: mãe, quando nós vamos voltar à vida real? Aí ela conta que a criança chorou e tem momentos que fica tristinha. Quando ela pergunta o motivo, ela diz estar com saudades, deixa eu ver aqui, ela diz estar com saudades dos amiguinhos e da escola. Ela fala que realmente é de cortar o coração. Acontece isso mesmo com as crianças? Isso, exatamente o que eu falei anteriormente, né, no início. Porque é um processo, é um sentimento de perda, né? Na verdade, eles perderam a liberdade deles, perderam as amizades, perderam o contato com os professores, com os colegas. Então, isso, provavelmente, elas devem estar num processo de não estar conseguindo lidar com esse distanciamento, né? A falta do ciclo de amizade, dos professores, da atividade dela. Então, assim, na clínica aparecem muitas questões, muitas crianças e pais com esses relatos, né? Da criança estar meio entristecida, né? Da criança não ansiosos para voltar à normalidade. Então, isso é um gerador de estresse, né? E também pode potencializar a questão da ansiedade. E é importante que essa mãe coloque ela mesma no colo, converse com ela de uma forma bem lúdica, né? Que ela não perdeu, que esse momento vai passar, que tudo vai passar, que os amiguinhos dela também estão com a mesma saudade dela, né? Então, tudo é importante que a mãe converse mesmo e fale para o filho, né? Da importância e que isso vai passar. Porque, assim, quando o pai e a mãe estão bem equilibrados, né, emocionalmente equilibrados, ela passa essa confiança para a criança. Então, a criança sente uma proteção e sente mais confiante e acolhida. Né? Eu acho que você acabou de dar a resposta, doutora. Eu acho que você acabou de dar a resposta, mas a Cidinha pergunta assim, ó: como posso ajudar minha filha de 5 anos? Ela está triste e tem chorado pelo fato desse isolamento. Como que ela pode ajudar? Isso, é exatamente o que eu falei, né? De acolher mesmo, porque e você não negligenciar esse sentimento dela, esse sofrimento. Porque realmente ela está sofrendo. Ela está sentindo que teve mudanças, né, na rotina dela, não está conseguindo lidar, não tem habilidades e maturidade ainda para lidar com tudo isso. E o que ela pode para reduzir é isso, né? Conversar, fazer atividades que ela goste, né? Estar junto com ela e acolher ela mesma, porque é um sofrimento real que as crianças estão passando nesse momento. Eu gostaria de aproveitar esse momento, David, para mandar um abraço para o pessoal do projeto, né? Que eu faço parte aqui da Samambaia, que é da Escolinha CAB, está todo mundo aí em peso assistindo, atletas, né? O técnico, o professor César, está todo mundo aí ansioso para voltar às atividades. Eu também estou morrendo de saudade deles. E eles pediram um abraço, né? Então, eu estou mandando um abraço para o César, para a Patrícia, que é a esposa dele, que eles têm um trabalho muito lindo aqui na Samambaia, e para todos os atletas que estão me ouvindo, que logo, logo estaremos juntos. Que bacana! Eu gostaria de mandar um abraço para eles também, eu não os conheço, né? Mas já fiquei até curioso para fazer uma visita, doutora. Depois me convida que eu vou lá. É só procurar no Facebook Escolinha CAB, Clube Atletas da Bola, que você vai achar o nosso Facebook lá, tem trabalhos. No meu Facebook também
Tem os trabalhos que eu faço com eles, fotos, alguns vídeos. Muito bacana. Estou morrendo de saudade, mas essa live que eu fiz foi assim, eu me propus, né? Aceitei o seu convite, porque eu sei de toda a forma, né? De qualquer forma, eu vou estar ajudando a todos, não os pais a lidar com esse momento, mas eles também, como atleta, né? Até as crianças também que nós estamos no futebol, a lidarem com essas emoções, né? A conseguir identificar e conseguir a lidar, né, com essas emoções. Então, eu acredito que eles estão todos assistindo e Ótimo. a gente vai conseguir atingir e ajudar a atingir o nosso objetivo, que é diminuir essa tensão, né? Entender Ótimo. o contexto Doutora, que a gente está passando e diminuir essa tensão. Tem um comentário aqui que eu achei muito importante, que é da Giane. A Giane Ramos, ela é professora aqui em Braslândia, uma pessoa espetacular também, e ela diz o seguinte, ó, tudo que é demais excede, sobra e faz mal. Tudo que é de menos falta, é escasso e faz mal. Por isso, a criança precisa de um limite. Precisa receber amor na medida certa e ser incentivado e autônomo e independente. Essa é a opinião da professora Jeane, que eu achei fantástica aqui também. Exatamente. Maravilhoso. Então, Cidinha, assim, espero que tenhamos respondido a sua pergunta aí. Espero que a doutora Neuma tenha conseguido responder a sua pergunta, viu, Cidinha? Então, assim, é isso mesmo, né? Você não pode proteger demais, não pode proteger de menos. E tem muitos transtornos que são desenvolvidos, desencadeados pela falta de afeto, pela aquela família que não conversa com o filho, que negligencia os sentimentos deles, né? Então, assim, você dar amor demais, a criança vai crescer uma criança sem autonomia, né? Não emocionalmente, não tão emocionalmente forte, né? Porque vai ter aquela criança dependente. Então, assim, tudo tem que ser na medida. A falta de afeto e atenção e acolhimento é prejudicial e o excesso de proteção, né? Aquele excesso também, ele prejudica e traz prejuízos, né? Também para o desenvolvimento da criança. Ok, doutora, nosso tempo já está extrapolando aqui. Eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando aí. Entrou aqui a Sueli Gomes também, o Ney Marques, grande Ney Marques. Luciano, lá do Maranhão, rapaz, olha só. Lá de outro país, né? Que legal. Eu sou de lá, doutora. Eu sou Maranhão é uma cidade maravilhosa. Já fui em Caxias 5 vezes, adoro Caxias. Lugar quente, aconchegante, calor humano, assim, bem... Não, lá é o calor mesmo, doutora. Eu nasci em Caxias, lá, nossa senhora, é quente demais. Quente. Então, o pessoal lá do Maranhão também acompanhando aqui. A Eliana faz um comentário aqui bem sensato também. A vida não vem com manual de instrução, né, doutora? Quando a criança nasce, é que nasce o pai e nasce a mãe. Infelizmente, não tem um manual que diga, olha, você vai fazer isso, aquilo. A gente vai vivendo as nossas experiências da melhor forma possível. E saber essa dose certa é que é o nosso desafio como pais, né? Saber como dosar direitinho, essa questão de não amar demais ou não amar de menos, estou cobrando demais ou estou cobrando de menos, isso aí é um desafio, mas eu acredito que essa ajuda que a gente está dando, por exemplo, hoje aqui, contribui. Não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas através das nossas experiências, dos nossos estudos, a gente consegue ajudar um pouquinho, não é isso? Exatamente. Assim, eu vejo essa questão de melhor ou pior assim. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada um tem a sua capacidade, tem a sua habilidade, né? Cada um tem. Eu posso ser boa na minha profissão, mas o outro já pode ser melhor do que eu em outra questão. Então, assim, não existe ser humano melhor do que o outro. Eu acredito que cada um tem o seu espaço, né? Tem a sua habilidade, tem a sua forma, né, de estar aqui, né, de existência, mas essa questão de melhor ou pior, de ser, sabe, eu acredito que o conhecimento é válido para qualquer área, eu acho que o conhecimento ele é transformador, com o meu conhecimento eu posso transformar a minha vida e a vida de muitas pessoas, que é o nosso objetivo aqui, né David? Sim, é sempre trazer, claro. Contribuir com o nosso conhecimento para o melhor. A proposição é essa, né? E só lembrando o pessoal que está acompanhando a gente, essa é a primeira live
de uma série de 3, né? Desta vez nós estamos falando das crianças, depois nós vamos falar dos adultos e para finalizar nós vamos falar dos idosos. Então fica de olho, galera, nas nossas datas que a gente vai estar compartilhando aí. Doutora, o Célio Miranda, ele falou que já teve 2 pogobol na década de 90. Caraca, então ele assim, é raríssimo, porque quem tinha, nossa senhora, porque eu nunca nem ouvi falar, nem sabia disso. Eu não cheguei então, a ter isso na minha infância, não. Ele é uma exceção, então. Minha esposa falou que teve, eu não tinha visto isso. Mas até chegar no Maranhão demorava um pouquinho. E no Ceará, então? Vixe, nem se fala. Doutora, considerações finais? Isso, então eu gostaria de agradecer a todos, né? Fiquei lisonjeada com o convite. Espero contribuir com você em mais outras lives. Eu acho que a intenção é essa mesmo, é trazer informação, né? Usar do meu conhecimento para ajudar o próximo. Eu acho que é super válido, né? Super, sim, estou aqui trabalhando de coração mesmo. Né? É um bate-papo, é uma conversa muito bacana, adoro. Ficaria mais 1 hora aqui, se fosse possível. As minhas redes sociais, né? Meu Instagram é Neuma Pereira 1, e a Neuma Pereira 1 Psi, né? Tenho 2, e o Facebook também está aí. Quem quiser me acompanhar, me seguir, né? Nessas redes sociais, eu agradeço. Foi muito boa a experiência, foi maravilhosa. Agradecer a todos que ficaram até agora nos ouvindo. Mandar um abraço para toda a minha galera lá do Ceará, que está me acompanhando, meus parentes, né? O pessoal da clínica, SOAR, e todos amigos, colegas aí, família que estejam acompanhando. Espero ter contribuído, né, de alguma forma para amenizar um pouco essa tensão e essa ansiedade dessa criança e até na gente como pai. Verdade. Muito obrigado, viu, doutora, pela sua aceitação, pela sua disposição. Eu sei que a senhora trabalhou hoje o dia todo, mas eu sou imensamente grato pela sua participação, viu? E eu queria deixar um recadinho para os pais aqui. Às vezes a gente tem muito medo de como vai ser, do que a gente vai fazer, mas o principal de tudo é a gente entender que cada um de nós está num processo construtivo. E esse processo construtivo, ele é constante. Até a hora que a gente morrer, a gente vai estar aprendendo alguma coisa e a gente vai estar também ensinando alguma coisa. Então, fortaleça as suas ações, fortaleça a sua fé, né? Você que é cristão, que acredita em Deus, deposite sua fé em Deus. Você que não tem religião, enfim, se apegue naquilo que você confia para que você tenha uma felicidade. E aí eu costumo dizer que felicidade, algumas pessoas pensam que ela está lá longe, né? Mas a felicidade para mim é o caminhar, é o dia a dia, é você fazer acontecer ali diariamente. Então, assim, não adianta também você ouvir tudo isso e entrar por um ouvido e sair pelo outro. É preciso que você parta para o campo da ação. Você precisa fazer. Poxa, tá com seu filho obeso, você vê que seu filho está gordinho demais, muda a alimentação da tua casa. Mas começa por você, porque tudo que os nossos filhos são hoje é reflexo daquilo que nós mostramos para eles. Nós somos o maior espelho que eles têm. Nós pais, eu sei que nesse período de pandemia, até nós, adultos, temos dificuldade para lidar com isso. Poxa, eu não posso sair, eu estou com medo do Covid, se eu sair eu vou morrer, eu vou ser contagiado, eu vou contaminar alguém. Então a gente fica nessa, eu vou chamar de neura, né? Mas me perdoem o exagero, mas a gente realmente deve se preocupar. Aqui em Braslândia, por exemplo, doutor, os casos de Covid têm aumentado muito. E chegamos a 9 mortes, se eu não me engano. E em Ceilândia é muito pior. Em Samambaia eu sei também que está ruim. Então essa é uma situação onde cada um de nós tem uma responsabilidade hoje de educar os nossos filhos de maneira lúdica, de maneira alegre, de maneira feliz. Quando eu, de repente, preciso parar, né? Responsável, principalmente, mas às vezes eu preciso parar também com o meu computador aqui e falar assim, filho, vamos ali, vamos dar um passeio. Apesar que, enfim, passear hoje está difícil. Mas você pode jogar um banco imobiliário, enfim, inventa, faz um joguinho. Tantas brincadeiras que a gente tinha na nossa época aí, amarelinha, pique-bandeira, pique-pega, dá pra gente brincar dentro de casa.
Você que é pai, você que é mãe, pega um travesseiro aí agora, a almofada que está na sua sala, e começa a jogar a almofada aí um no outro aí. Isso é tão legal, doutora Neumann. Isso faz tão bem, esse momento de alegria. Reinventar, né? Você tem que reinventar. Eu acho que essa é a palavra, reinventar. Então, quando eu reinvento, eu tenho essa capacidade de fazer com que eu me aproxime mais do meu filho. Talvez este momento de pandemia tenha visto também por isso. Nós andávamos tão distantes daqueles que amamos, nós estávamos terceirizando tanto a criação dos nossos filhos, e hoje a gente tem a oportunidade de estar mais perto, de observar, de conversar, né? A gente viu aí o exemplo da Cidinha, e como ela, eu tenho certeza que centenas, quiçá milhares de pais passam pela mesma situação, onde o filho fica triste, onde o filho chora, e aí a gente tem que fazer aquilo que a senhora falou, abraçar, trazer para perto, dizer, olha, isso vai passar, confie, tenha fé em Deus, que as coisas vão melhorar. Eu estou contigo, né? Eu estou contigo, eu compartilho dessa dor contigo, não está sozinho, né? Então a gente vai sair dessa mais forte, porque eu acho assim, muitas vezes vem para fortalecer, né? Para fortalecer os vínculos familiares, né? Fortalecer a gente para uma próxima demanda. Se acontecer novamente, vai estar mais forte, não estar mais consciente, né? Então, a gente vai poder sobressair de outras situações, porque essa situação nos fortaleceu, né, de alguma forma. Então, é importante a gente pensar sempre do lado positivo da coisa. Né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, você que acompanhou a gente até agora, você que só viu um pouco disso aí. Eu quero lembrar, viu, doutora, que eu vou fazer o download daqui a pouco, e amanhã mesmo esse vídeo já vai estar no YouTube também, a gente vai poder compartilhar através do YouTube. Lembrando que minhas redes sociais aí, Facebook, David Nunes, no Instagram e no YouTube, David Nunes Professor. Acompanhe a gente lá. Um grande abraço a cada um de vocês. A gente espera que eu e a doutora Neumann ter contribuído com os pais aí das nossas cidades, do nosso Brasil. Né? A gente viu que gente do Ceará e do Maranhão, de outro país aí, né, doutora? Então, acompanhando a gente. Todo mundo então, ligado. Fica um grande beijo, um grande abraço para você que é pai, você que é mãe. E não se esqueça, a responsabilidade do seu filho é sua. Tem que começar por você. Não deixe para depois. Exatamente. Não terceirize a criação do seu filho. Não tente comprar o seu filho com presente para pagar a sua ausência. Eu sempre falo para os pais para eles se perguntarem, né? Que filho eles querem deixar para o mundo? E aí fica uma reflexão para os pais pensarem. Que filho eles querem deixar para o mundo? Eu gosto muito disso aí, porque normalmente as pessoas perguntam assim, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Mas acho que a pergunta certa é essa, doutora. Que filhos a gente vai deixar para o mundo? Não é isso? Grande abraço, gente! Beijo no coração de vocês. Tchau. Obrigado, doutora. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.